Olá pessoal, como estão vocês? Eu espero que vocês estejam bem nesse período aí de quarentena, né? E também nova formulação dos nossos estudos. Mas meu desejo é que vocês estejam bem, sua família também, e se adaptando a essa nova realidade nossa aí. Nós professores também estamos tentando nos adaptar. Não tem sido fácil, mas eu espero que a gente possa ir conseguindo contribuir da melhor forma possível para o crescimento acadêmico de vocês. Então, gente, hoje eu quero gravar aqui para vocês uma aula falando a respeito das revoluções e guerras no Oriente Médio. Semana passada vocês devem ter visto ali o vídeo, a aula sobre os conflitos árabes-israelenses, inclusive o nosso fórum e a produção acadêmica estavam relacionados a isso. Mas essa semana agora que se inicia, a gente quer falar a respeito das revoluções e guerras no Oriente Médio, para finalizar esse capítulo 2 do nosso livro. E eu espero que tenha ficado tudo, vocês tenham conseguido entender, né, aquele contexto na região dos conflitos árabes-israelenses causados por questões não somente políticas, mas religiosas em especial, que esses dois grupos étnicos acabaram enfrentando. Né? Afinal de contas, na questão religiosa, os dois grupos acreditavam que aquela terra foi a terra dada por Deus para cada um deles, aquela região, né, tanto para os árabes como também para os israelitas ou para os judeus, como nós preferimos chamar. Né? Bom, mas essa semana então a gente vai falar um pouco a respeito das revoluções e guerras no Oriente Médio. São três principais: a Revolução Iraniana, a Guerra Irã-Iraque e a Guerra do Golfo, tá bom? Então a gente brevemente quer falar com vocês a respeito desses três eventos principais aqui. Revolução Iraniana, acontecendo entre 1978 e 79. O Irã, interessante aqui de se falar ou não, mas o Irã, no contexto de Guerra Fria, ele vai receber o apoio dos Estados Unidos. E em 1953, um Shah, que é um líder religioso e também político, que é o Mohammad Reza Pahlavi, ele vai tomar o poder num golpe com o apoio dos Estados Unidos em 1953 e realiza um governo de forma ditatorial, autoritário na região, reprimindo qualquer oposição, especialmente dos grupos de grupos que eram contrários a essa ocidentalização da região do Irã. E com o apoio dos Estados Unidos, certamente houve algo que veio a ser criticado, especialmente pelos religiosos dentro do Irã, que foi uma ocidentalização dos costumes. O Irã é um produtor grande de petróleo e com certeza teve interesses nessa área para os países do Ocidente quererem investir nesta região. E o Irã passa então por um processo de ocidentalização, liderados aí pelo Shah, o Mohammad Pahlavi, né, até os costumes culturais e religiosos começam a afrouxar um pouco. Na década, por exemplo, de 70, a pobreza era muito grande e os costumes religiosos estavam em baixa. A população, muitas pessoas com dependentes de álcool, né, com álcool, uso de jogos, costumes com jogos, entre outras coisas, que levaram a população, especialmente religiosa, a questionar a liderança do Shah Mohammad Pahlavi, né? E a reação foi tão grande que um dos líderes, por exemplo, dessa relação foi o Khomeini, né? Ele acabou tendo que ser exilado na França por causa das críticas que fazia ao governo do Mohamed Pahlavi. De lá da França ele mandava cartas, mandava, né, orientações para aqueles que estavam indo ainda contra o Pahlavi dentro do Irã. Uma das coisas interessantes que ele faz é ter contato direto com os mulás. Os mulás é um título, né, que recebe as maiores autoridades nas mesquitas muçulmanas. E então o Khomeini teve contato diretamente com esses, e assim eles incitavam
os religiosos a irem contra o Mohamed Pahlavi, né? O que nós vemos aqui, gente, é que vai se tornar insustentável essas críticas até que em 1979, no início de 79, o Pahlavi ele decide então abandonar o seu cargo e ele foge do Irã. Em abril do mesmo ano, o Khomeini vai receber um título, né, o Ayatollah Khomeini, que é entre os muçulmanos aí se designa a maior, o mais alto cargo na hierarquia muçulmana é o Ayatollah, né? Enquanto os mulás eles eram sacerdotes, líderes de mesquitas, agora aqui o Ayatollah entre todos os muçulmanos eles seriam talvez uma expressão assim, um cargo bem mais avançado acima, né, dos mulás. E o Khomeini ele é um Ayatollah Khomeini. E assim fica a sua liderança por muito tempo na República Islâmica do Irã. O Irã vai se agora separar dos Estados Unidos, né? Separar completamente do Ocidente, especialmente devido aos costumes religiosos deles. Então eles querem um afastamento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos certamente não gosta muito disso. Ela foi desastroso para os Estados Unidos essa questão, porque os Estados Unidos tinham um importante aliado na região do Oriente Médio, que seria o Irã. Em seguida, um pouco à frente, em 1980, nós vamos então ter uma nova guerra na região, que é a guerra do Irã-Iraque. O Iraque, em 1979, começa a ter a liderança de Saddam Hussein, que toma o poder. O general Saddam Hussein ele vai tomar o poder, liderando o exército iraquiano e determinando um golpe de Estado, assim se estabelecendo como líder do Iraque. Ele vai assumir as funções de governante do Estado do Iraque e também com bastante rigidez tenta governar a região, destituindo todos os seus opositores. Aqui é interessante se notar também que Irã-Iraque, essa guerra do Irã-Iraque, além de ser uma guerra política, porque o Iraque vai invadir o Irã e vai tomar uma região do Irã, também tem um aspecto religioso. O aspecto religioso tem a ver com o quê? O Irã, a maioria é sunita, enquanto no Iraque a maioria é xiita, né? E esses dois grupos religiosos não se davam bem na região, e com certeza isso também trouxe conflitos relacionados à questão da religião. Porém, a maior razão mesmo da guerra do Irã-Iraque foi porque o Iraque, olha só, brincadeira ou não, parece até realmente comédia, o Iraque, Saddam Hussein, teve o apoio, sabe de quem? Isso mesmo, dos Estados Unidos. Depois inimigo dos Estados Unidos, né, Saddam Hussein, agora vai ser aquele que vai estar ao lado dos Estados Unidos. Mas por que os Estados Unidos vai apoiar o Iraque? Simples, porque esse contexto de Guerra Fria, eles não queriam perder um importante aliado na região, e o Irã estava agora, com a liderança do Ayatollah Khomeini, indo contra os Estados Unidos. Então agora eles colocam e investem no Iraque para que o Iraque possa destituir o Ayatollah Khomeini e voltar a ter um livre comércio na região. Essa guerra vai durar longos 8 anos, de 1980 até 1988, e ela termina sem um vencedor. Nenhum dos países saem vencedores, pelo contrário, o número de mortos é algo muito grande. 1 milhão aproximadamente de iranianos e quase meio milhão de iraquianos vão morrer na região, né? E sem vencedores, os países saem empobrecidos nisso. É aí que nós temos o terceiro conflito na região, que é a Guerra do Golfo. Em 1990, 2 anos depois de sair da guerra do Irã-Iraque, o Iraque muito empobrecido, mesmo com todas as reservas de petróleo na região, não consegue ter realmente um desenvolvimento econômico grande. E o país do Iraque estava mergulhado numa pobreza enorme. E então agora o Saddam Hussein resolve, talvez como alternativa, invadir o pequeno país do Kuwait. Um país pequenininho mesmo, com um território bem pequenininho. Todos os estados do nosso Brasil são maiores que o Kuwait, para você ter ideia. Todos. Não tem um estado
do nosso país que seja menor que o Kuwait. E o Kuwait, um território tão pequeno assim, mas qual é o interesse deles? As grandes reservas de petróleo. A região é riquíssima em petróleo. E esse era o interesse, em especial, do Iraque ao invadir essa região para controlar essas reservas petrolíferas da região que dão de cara ali para o Golfo Pérsico. Essa foi a grande intenção, então, de Saddam Hussein ao invadir a região ali. Bom, eles invadem a região em agosto de 1990 e isso logo tem uma reação. A reação vem através da ONU. A ONU se mostrou contrária, em primeiro lugar, a esta invasão. E começa a fazer pressão em relação a Saddam Hussein, que não resolve atender isso. Países que estavam sendo, que perdiam benefícios com isso, Estados Unidos, Grã-Bretanha, a França e também o próprio Japão, começam a se organizar. É então que, liderados pelos Estados Unidos, ainda no ano de 1990, e com o apoio de praticamente toda a comunidade internacional, formou-se a famosa Operação Tempestade no Deserto, cuja intenção era vencer os iraquianos e tirá-los do território do Kuwait. E foi o que eles conseguiram em pouco tempo, em pouco espaço de tempo. Essa coalizão era grande, Estados Unidos estava na liderança, mas tinha soldados ingleses, franceses, canadenses, entre outros grupos que formaram a Operação Tempestade no Deserto. Eles retomam o Kuwait, mas os iraquianos, antes de saírem, resolvem atear fogo em 300 reservas petrolíferas, o que causa um grande desastre ecológico e também econômico na região e para todo mundo. Nessa época já um mundo globalizado, o petróleo vai ficar a um preço muito alto, influenciando na alta do preço do combustível, inclusive aqui no nosso país, Brasil. Bom, mas logo eles conseguem avançar sobre o território iraquiano, mas não conseguem talvez o maior intento deles, que seria destituir Saddam Hussein. Um dos resultados de tudo isso foram, além de ser milhares de vítimas, né, civis, militares na região ali, trouxe um profundo empobrecimento ao Iraque. O Iraque saiu mais pobre ainda de toda essa situação. E outra consequência foi que os Estados Unidos agora se estabelecem na região, através de países apoiadores dos Estados Unidos, entre eles a Arábia Saudita, que se torna um importante aliado dos Estados Unidos na região do Oriente Médio. Né? Então isso foi uma outra coisa que causou essa guerra do Golfo. Né? Após o atentado das Torres Gêmeas, em 2001, os Estados Unidos faz aquela caça às bruxas no Afeganistão, a partir de 2001, e dá prosseguimento a isso em 2003, quando invade novamente o Iraque, acusando os iraquianos de terem bombas de destruição em massa, e na verdade a intenção era, de uma vez por todas, encontrar e destituir o Saddam Hussein do poder. O que eles vão conseguir, e vão se estabelecer naquele país por 8 longos anos. E isso gerou respostas da própria comunidade iraquiana, tanto positivas como negativas. Existiam aqueles radicais religiosos que não aceitavam a dominação dos Estados Unidos, na verdade da ONU, naquele momento ali, na região, como também aqueles que aceitavam e gostavam daquela região, daquela situação, porque isso traria mais benefícios econômicos para a região. O contexto do filme lá, o Sniper Americano, é justamente nessa época de dominação aqui da ONU, lá inclusive das tropas americanas na região ali. Bom, até hoje o lugar é realmente ainda, agora já existe um governo próprio iraquiano, as tropas estadunidenses não se encontram em grande escala na região, porém as situações ainda é bastante tensa em toda a região ali do Iraque. Bom, gente, terminando aqui, eu quero falar um pouquinho a respeito da Primavera Árabe. A Primavera Árabe é um termo que foi cunhado aí para designar as revoltas que surgiram a partir de 2010 na região, nos países árabes, buscando uma independência contra aqueles que dominavam a região, especialmente em países onde a ditadura era muito grande. O primeiro deles foi a Tunísia,
Daí que se inaugura, nós conhecemos por Primavera Árabe, né? E depois, mais à frente, nós temos o Egito, também faz o mesmo movimento, Marrocos, Síria, Líbia, entre outros países que também lutarão pela sua liberdade, especialmente de líderes ditadores. Isso foi chamado de Primavera Árabe, que é, de certa forma, uma libertação desses povos árabes de domínios ditatoriais. Tá bom? Então esse é o conteúdo que nós temos aí para finalizar. Eu espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, a gente está lá no fórum e você pode tirar dúvida comigo aí nessa semana. Um grande abraço para vocês, até mais!